Quem não trouxe a Bíblia, pega a carona com o irmão que está ao seu lado e vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim, segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Criat Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava em Gibeão, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação consultavam ali. Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor, na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Amém? Tome assento e me preste a sua atenção, por favor. Ótimo, tá ótimo o som. Pode pôr as duas mãos no bolso e glorificar o culto todinho, tá bom? Queridos, a Bíblia Sagrada, ela foi especificamente escrita para 3 povos. Quantos povos? 3 povos. Primeiro para os judeus, segundo para os gentios e terceiro para a igreja. A Bíblia Sagrada, ela tem pelo menos 3 linguagens que ela foi escrita: alegórica, figurada e literária. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser interpretada por 3 visões: poética, profética e histórica. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. A gente nasce aprendendo, vive aprendendo e morre sem saber quase nada. Eu costumo dizer que tem 2 caminhos para gente grande: ou vira bicho ou é comido de bicho. De Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha de 2 formas: Deus exalta o humilde e Deus abate o soberbo. Deus tirou Davi do pasto, da braquiara, e pôs no trono. Deus tirou Nabucodonosor do trono e pôs no pasto, na braquiara. Nabucodonosor não comeu todo o pasto, ainda tem pasto para muita gente grande comer. Baixa a bola, porque o bom da boca é Jesus de Nazaré. Preste bem atenção, que a Bíblia Sagrada, ela reza 3 princípios da sua hermenêutica. Ela reza 3 princípios. E os 3 princípios da hermenêutica nós temos que ler o texto, conhecer o texto e aplicar o texto. Todo o texto da Bíblia, sem contexto, ele põe um cabresto e abre pretexto para grandes heresias. Então, a guisa de informação, eu vou trazer aqui um proêmio, que é uma introdução, para vocês entenderem quando foi, por que foi e para quem que foi. Nós lemos. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 testamentos. Quantos testamentos? 2 testamentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não é velho, é antigo. O Antigo Testamento, ele traz pelo menos 5 divisões. Quantas divisões? 5 divisões. A primeira divisão do Antigo Testamento, a dispensação mosaica, a época da lei, nós encontramos aqui a primeira divisão, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, conhecido como a antiga lei, a Torá, traduzido para nós outros como Pentateuco, onde traz as leis cívicas, morais, religiosas, sacerdotais, que rege todo o costume judaico. Se você quiser saber de lei, estiver estudando direito ou quer saber mais, como diz um dos maiores juristas que pisou nesta terra, Rui Barbosa, contra fatos no argumento. Você pode ler os 5 primeiros livros da Bíblia, que até hoje rege todo o costume judaico através dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o livro da lei, escrito por Moisés. A segunda divisão do Antigo Testamento, depois dos livros da lei, nós vamos encontrar os livros históricos. Dentro dos livros históricos, nós vamos encontrar a história dos reis, dos juízes, dos profetas e dos sacerdotes. Para quem não sabe, Deus é um Deus de história. Deus, sendo Deus de história, todas as vezes que Deus olha para mim, para a sua vida, Deus pega o tempo e põe dentro da eternidade. Porque o que não presta para Deus hoje, amanhã pode dar muito fruto para a glória do nome do Senhor. Por isso que eu aprendi algo, que o que cura o queijo é o tempo. Deus trabalha através do tempo. O tempo perguntou para o tempo que tempo fazia o tempo. O tempo respondeu para o tempo que tudo tem o seu tempo. Então Deus, ele não chega atrasado e nem adiantado. É nós que afobamos ou atrasamos.
Mas nesta noite, o Kairós de Deus vai chegar na sua vida, o tempo de Deus chegará na sua vida, e o nome dele será glorificado. Depois, a terceira divisão do Antigo Testamento, depois dos livros históricos, nós encontramos os livros poéticos, onde está a maior tipologia do relacionamento de Cristo para com a igreja e a igreja para com Cristo. Depois ainda no Antigo Testamento, ela traz a sua quarta divisão nos livros proféticos, que é a quarta divisão, é o livro dos profetas maiores, aqueles que vaticinaram, anunciaram o nascimento de Cristo e a restauração de Israel. E a Bíblia se resume então no Antigo Testamento, um livro dos profetas profético, o livro dos profetas menores, quinta e última parte do Antigo Testamento, o qual nós estamos estudando. Hoje estudamos sobre Amós, carregador de fardo. Então a Bíblia se resume com o livro dos profetas menores, aqueles que já pregam para um Israel resgatado do cativeiro, onde eles tiram a sua harpa do salgueiro e voltam a louvar o nome do Senhor. Após o último livro da minha e qualquer Bíblia que você lê, for escrita do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, vai passar aproximadamente 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Aí vai ser composto os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João está no Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei. Todas as vezes que vocês lerem qualquer um dos 4 evangelhos, vocês vão encontrar aqui os livros sinóticos, significa boas novas, e boas novas significa a mensagem de Jesus. É claro que o Vaticano, eles estão estudando, estão tentando canonizar Mateus, Marcos, Lucas e João, mas na verdade santo aqui não é o evangelista, é o evangelho, porque os evangelistas eram homens sujeitos igual nós, cheio de paixões, de falhas e de erro. Porque o maior problema da nossa geração é que estão aplaudindo o pregador da palavra e não a palavra do pregador. Mas Paulo pregava e a palavra que crescia. Nesta noite que cumpra João, capítulo 3, o versículo 30. Necessário que ele cresça e que nós diminua para a glória do nome do Senhor. Então preste bem atenção, nos 4 evangelhos está no Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei. Só Atos dos Apóstolos que já relatam Cristo ressurreto. Mateus, Marcos, Lucas e João está no Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei. Nos 4 evangelhos de Jesus, eu aprendo pelo menos 3 verdades. Quantas verdades? 3 verdades. A primeira verdade que eu aprendo nos 4 evangelhos é que Jesus foi o único homem da história que ele prepara 30 anos para pregar aproximadamente 3 anos ou 3 anos e meio. A primeira verdade que eu aprendo é que Jesus mais viveu do que pregou. A nossa geração quer cantar muito, pregar muito, mas não vive nada. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta. A maior mensagem é o testemunho de vida. O mundo não lê Bíblia, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então dê um bom testemunho para a glória do nome do Senhor. Segunda verdade que eu aprendo nos 4 evangelhos: Jesus, ele também foi o único homem da história que ele pensava profundo. Porém, quando Jesus falava raso. A nossa geração pensa raso e quer falar profundo. Se tem algo que não chama a atenção de Deus, é o domínio da semântica da palavra. O que chama a atenção de Deus é um espírito aquebrantado e um coração contrito, e eu creio que tem uma meia dúzia aqui nesta noite. A terceira verdade que eu aprendo nos 4 evangelhos é que Jesus foi o único homem da história que tiveram essas duas figuras sobre a sua vida, como Rabi e como Rabone. Rabi é mestre intelectual, que dominava a semântica da palavra, cultura avançada, mas Rabone significa mestre do coração. Jesus reunia os seus ouvintes, desvaziava a cabeça, mas enchia o coração. Por quê? Porque ele sabia, Provérbios capítulo 4, versículo 23, os sábios Salomão chegou a escrever: sobre tudo que se deva guardar, guarde o coração, porque dele procede toda a saída para a sua vida. Os salmistas, no Salmo 119, versículo 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então nesta noite, Deus vai desvaziar a nossa cabeça, encher o nosso coração, e nós vamos sair daqui cheio de esperança, para a glória do nome de Jesus. Depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 epístolas escrita pelo apóstolo Paulo, se nós não considerar a carta anônima aos hebreus. A epístola de Paulo está na epístolas gerais, universais e pastorais. Depois a carta de Tiago,
o meio-irmão de Jesus, no Novo Testamento, depois a epístola de João, de Pedro, de Judas e por fim o livro do Apocalipse. Interessante que o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, livro do princípio, livro do começo, porém o último versículo de Gênesis termina com morte. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, conhecido como escatológico, que vem de escatologia, que significa tratado e resumo das últimas coisas, só é escatológico porque ele traz a história do passado, do presente e do futuro. Porém, o último versículo do Apocalipse termina com vida. Jesus pregou isso no sermão da bem-aventurança, Mateus capítulo 24, versículo 12, versículo 13 e o versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Verso 13, mas os que perseveram até o fim será salvo. Mas o que eu mais gosto é o 35, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nesta noite, quantos que vieram aqui para ouvir a palavra? Deixa eu ver. Queridos, o texto que nós lemos é um dos textos bastante emblemáticos do Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 1, ele está falando de um momento de transição de governo, de reinado. Muitas pessoas, nós somos muitos de ouvir e pouco de ler. Todos os brasileiros é assim, nós somos assim. E às vezes nós ouvimos mentira e pegamos como verdade. Às vezes nós ouvimos as verdades e pegamos como mentira. Então preste bem atenção. Por isso que o povo de Bereia, ninguém passava eles para trás. Porque Paulo, que sintetizava 3 culturas da época, ele pregava, mas para eles dar glória a Deus na pregação de Paulo, eles conferiam na palavra se estava escrito e depois glorificava a Deus. Porque às vezes a pessoa diz: o meu filho caiu e quebrou a perna. Irmã, glória a Jesus. É porque não é o seu filho, senão você não dava glória a Jesus. Porque nós temos que ter sentido para glorificar ao Senhor. Preste bem atenção. Então a gente nasce aprendendo, vive aprendendo e morre sem saber quase nada. Nós aprendemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Mas Saul não foi o primeiro rei de Israel. Te provo na Bíblia. O primeiro rei de Israel foi Deus. Deus tinha um governo teocrático. Deus regia a nação, Deus sustentava a nação, Deus guiava a nação e Deus dirigia a nação. Mas a nação de Israel começou a olhar para os heveus, perizeus, os heteus, para os jebuseus, para os filisteus, por tantos zeus, e começou a sentir inveja. Porque essas nações pagãs tinham rei humano. E eles começam a proclamar, a clamar a Deus, para que Deus então levantasse um rei humano. Mateus capítulo 7, verso 7, está escrito que aquele que busca encontra, o que bate se abre e o que pede recebe. Por isso que Tiago, o meio-irmão de Jesus, no capítulo 4, verso 3, ele diz: pediste e não recebeste, porque pediste mal para gastar nos seus próprios deleites. Provérbios capítulo 30, versículo 15, Salomão diz que a sanguessuga tem 2 filhas, saber a Dadá, a terceira que nunca se farta e a quarta que nunca se basta. Então nós pedimos no avarejo e agradecemos no atacado. Já viu? Quando a gente vai pedir a Deus, a gente pede para o cachorro, para a sogra, para o vô, para a avó. Aí quando Deus faz o milagre, a gente diz: Senhor, te glorifico por tudo. Está errado. Você tem que continuar também agradecendo a Deus e dando o nome individual também. Não é pedir no avarejo e agradecer no atacado. Tem que também agradecer no avarejo. Amém ou amém? Então preste bem atenção. Deus vai ouvir a nação de Israel e vai entregar o reinado de Israel na mão de Saul. Agora preste atenção, você vai aprender uma verdade aqui. Olha aqui. Nunca vi ninguém pregar Saul de pé. Quem já ouviu pode levantar e falar: pastor, eu já ouvi, me dá o dia, a data e quem pregou. Ninguém prega Saul de pé. Só prega Saul caído. Me pergunte, por que, pastor Vidal? Porque a nossa história não será lembrada pelo começo, vai ser lembrada pelo fim. Agora, o que o povo não sabe é que Saul não começou mal. Saul reinou 40 anos em Israel. Quantos anos? 40 anos reinou sobre Israel. 2 anos e meio, Saul reinou na presença de Deus. E Deus fez proeza através de Saul. Mas Saul não é lembrado de pé, só é lembrado fracassado, rebelde, que não esperou 7 dias, desobediente, profano, o espírito saiu dele, o demônio atormentava. Só que ele começou bem e terminou mal. Por isso que Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, está escrito que o bom é o fim das coisas e não o começo dela.
Quando nós lemos Lucas capítulo 23, versículo 40, a seguir, Jesus está crucificado no centro da cruz. À sua esquerda tem um ladrão por nome Gesto, à sua direita tem um ladrão por nome Dimas. O ladrão da esquerda de Jesus nasceu mal, viveu mal e terminou mal. O ladrão da direita de Jesus nasceu mal, viveu mal e terminou bem. Eu quero profetizar nesta noite que o fim da minha e da sua história será melhor do que o começo, para a glória do nome de Jesus. Saul, ele começa bem, mas ele termina mal. Interessante que 10 anos antes de Saul morrer, Deus vai ungir Davi no seu lugar. Quantos anos antes? 10 anos antes de Saul morrer, Deus vai ungir Davi no seu lugar. Davi, ele é o maior autor dos salmos. Os salmos, ele tem 150 salmos. Os salmos é o único livro da Bíblia que não tem capítulo, é número ou livro. Por quê? Pois ele traz uma forma ritmada de canto de elogio ao Deus de Israel. Dos 150, Davi escreve 73. Depois encontramos mais 5 escritores: Asaf, Moisés, Datã, Corá, Abirão, o rei Agur e o rei Lamuel. Então, Deus vai ungir Davi no lugar de Saul 10 anos de Saul morrer. Agora preste bem atenção. Quando Saul morre, Davi começa a reinar. Davi tem os seus erros, tem os seus acertos, porém, ele termina bem. Mas o capítulo 1 de 2 Crônicas é um momento de transição, aonde o rei Davi está velho, está gagazinho, o seu corpo não aquecia mais com coberta, estava muito velhinho. E no capítulo 1 de 2 Crônicas, Deus vai fazer com que ele passe o reinado, passa o cetro para a mão do seu filho Salomão. Interessante, irmãos, que eu estava estudando esta palavra. Interessante que, quando a gente lê no primeiro livro dos reis, no capítulo 1, a partir do versículo 10 ao 33, a Bíblia diz que Adonias fez de tudo para tomar o trono de Salomão. Agora nós temos uma pequenez, nós temos uma visão tenra, nós somos meninos nesta área de pensar que alguém rouba o que é nosso. Deixa eu dizer algo para vocês aqui: não tem capeta, não tem demônio, não tem fuxico, não tem fofoca, não tem oração contrária que rouba aquilo que é meu e aquilo que é seu. O maior inimigo seu é você mesmo. Se você vencer você mesmo, você vai vencer o diabo, todas as tentações, e você será abençoado para a glória do nome de Jesus. Eles pelejaram para tomar o reinado de Salomão, mas eles não tomam. E agora no capítulo 1 de 2 Crônicas, Davi está terminando os dias. E o que eu quero pregar nesta noite é que Davi faz um erro agravante no final do seu ministério. Ele está morrendo aqui, ele está terminando os seus dias. E no capítulo 1, o versículo 4 ao versículo 7, a Bíblia nos mostra que ele vai chamar o seu filho Salomão e passar o cetro para a sua mão. Só que Davi faz um erro gritante aqui. Davi, ele sobe a arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim, porém o altar, ele deixa em Gibeão. Para quem não sabe, a palavra altar do grego vem de misbian, que significa 3 coisas. Primeiro, lugar de entrega, lugar de sacrifício e lugar de aliança, e também altar, lugar de proteção. Davi, então, ele sobe a arca e deixa o altar. Agora, pasme-me, o reinado de Saul só não deu certo. Não foi porque ele não esperou 7 dias. O reinado de Saul não deu certo porque ele nunca buscou a arca, nunca buscou o altar, não respeitou os profetas e não ouviu os sacerdotes. Preste bem atenção aqui nesta noite. Davi, então, ele vai subir a arca, mas ele vai deixar o altar. Em Êxodo capítulo 35, versículo 30, 31, 32 e 33, a Bíblia diz que Moisés, ele contrata Bezaleel e Oliabe, filho de Uri, filho de Ur, e a Bíblia diz que Deus havia enchido eles com habilidade de obra de artifício, e esses homens trabalhavam com ouro, com cobre, e com prata e com ferro, e Deus o encheu de habilidade. Moisés chama ele, paga salário, e eles constroem o altar de bronze. Davi, então, terminando os dias, ele leva a arca e deixa o altar. Por quê? Todo mundo queria a arca, porque a arca tinha 3 utensílios dentro da arca importante. Quantos utensílios? 3. O primeiro, um vaso de ouro com maná escondido, fala de provisão. Dentro da arca também tinha os 10 mandamentos, a tábua da lei, que significa hoje religiosidade. Tem gente que é mais religioso do que o inimigo das nossas almas. Ele quer ser demais. Não precisa de ser demais. Você sabia
que Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios são crentes. A Bíblia diz que eles creem que estremecem, porém não obedecem. Então ser crente, irmão, é muito pouco. Nós temos que ser cristão, porque crente até o diabo é. Porque crente vem de crer. Se você crê, você é crente. Então os demônios também são. Mas nós temos uma diferença. Além de nós sermos cristãos, nós obedecemos a palavra do mestre da nossa vida. Davi, então, ele faz subir a arca, mas ele deixa o altar, porque dentro da arca também tinha a vara de Arão que floresceu, que fala de autoridade, de poder, de autoridade. O povo queria a arca, mas eu quero pregar nesta noite: arca sem altar, presença sem compromisso. Não adianta. Muitas pessoas querem posição, mas maior do que a posição é o posicionamento. A posição não traz posicionamento, mas o posicionamento atrai a posição de Deus para a sua vida, e o nome de Jesus é glorificado. Você quer ser uma bênção? Está na hora de posicionar, porque o Senhor nesses últimos dias fará uma grande obra e o nome dele será glorificado. Provérbios capítulo 22, versículo 28 está escrito: não removais os marcos antigos. Então muitos queriam uma arca, mas não queriam o altar. Por quê? A arca simbolizava a presença de Deus. Porém, quando a arca passa em Asdod, em Hebron, e a Bíblia diz em Astarote, a Bíblia diz que na primeira noite que a arca chegou lá no arraial dos filisteus, 32 mil homens morreram com hemorroidas. Eles não aguentaram ficar com a arca, colocaram num carro, puseram umas vacas de bezerro novo puxar, e as vacas levaram uma arca para Bet-Semes. Lá em Samuel capítulo 7 você vai encontrar a história. Quando chegou em Bet-Semes, a Bíblia diz que 72 príncipes, e outra versão diz 70 príncipes, abriram uma arca e morreram na hora. Príncipe não era qualquer tipo de pessoa. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem a presença, mas sem ter compromisso, e nós não vamos ser enganados. Nós temos que pregar esta palavra. O que era e o que foi estabelecido, nós não podemos firmar outra doutrina que foram afirmadas no Calvário e através dos apóstolos. Nós estamos vivendo os últimos dias, e pasme, tem muitas pessoas aí, muitas denominações lá em Goiânia, que está liberando a tatuagem, dizendo que não é pecado. É porque não conhece Levítico 22 e 19. Deus proíbe cortar no corpo. É levitecaca, significa cortar no corpo, marcar o seu corpo. Nós estamos caminhando para os dias finais da igreja na terra. Pasme-me, a moda agora em Goiânia é pintar as igrejas tudo de preto, o teto de preto, o piso de preto, o fundo de preto, e apagar as luzes, colocar só uma luz aqui e um tambor aqui na frente. Nós estamos vivendo uma época de muito besterol e inovação, mas eu quero dizer que a Bíblia se resume num versículo, Levítico 6 e 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem muita gente que quer presença, mas tem muita gente que ainda tem compromisso com Deus. O reinado de Saul, que não buscou a arca e o altar, foi uma catástrofe. O reinado de Davi foi um reinado de sangue, de briga, de muitos erros e acertos. Mas quando ele está terminando o dia, ele sobe a arca e despreza o altar. Quando nós desprezamos o altar, sendo que esse altar foi feito por Moisés, através de Bezaleel e Oliabe, nós estamos vivendo o tempo em que os mais novos estão querendo desprezar os mais velhos, aqueles que choraram para hoje nós sorrir. Eu vejo hoje os filhos tendo dificuldade de obedecer os próprios pais carnais. Imagina como vai obedecer a Deus. Sabe o que eu estou com medo? É porque os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Os nossos pais foram mais crentes do que nós. Nós somos mais crentes do que os nossos filhos. Imagina a igreja daqui a 10, 15 anos. Eu estou preocupado, porque nesta madrugada eu estava orando e o Espírito de Deus falou comigo que vai subir mais gente que já morreram em Cristo do que os que estão vivos. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm mais compromisso. Leva de qualquer jeito. É do jeito que está na testa. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem falar
falar em língua estranha, mas compra e não paga. Nós estamos vivendo uma época em que irmã querendo dirigir ciclo de oração, mas é de mal de meia dúzia de irmãos na igreja. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem pregar, mas não aguenta ver um rabo de saia. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem falar a verdade, mas sem amor, sem graça, sem compaixão. Nós estamos vivendo uma época de uma geração desordenada, desenfreada, mas o sangue de Jesus tem poder. Deus ainda tem as pessoas que têm compromisso. Deus me deu o privilégio de ir 2 vezes na América em outubro, se Jesus não voltar para mim e não voltar coletivamente, nós estamos retornando. Deus me deu o privilégio de pregar na cidade de Charlotte, onde está a sede de um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, Billy Graham. Eu fui por 2 vezes consecutivas ali. E quando a gente chega nos Estados Unidos, parte das igrejas virou comércio. Igreja, empresa, pastor, empresário e crente, mercadoria. A briga lá, irmão, é por causa de crente, principalmente se for dizimista. Os pastores vão até no facão, na faca. Eles brigam. Pra você ter noção, só em Marieta tem mais de 150 igrejas brasileiras. E eles só querem abrir com vaca dando leite. Mas eu aprendi uma coisa, que a vaca dá o leite onde come o capim. Sabia disso? Tinha uma irmã que congregava comigo e ela dizimava por Valdomiro, lá na Igreja Mundial do Poder de Deus. E um dia o filho dela caiu de moto, quebrou a perna. Ela ligou para mim lá ir lá dar assistência para o filho. Eu falei para ela: não, senhora, liga para o Valdomiro, porque ele vai dar assistência. A senhora dizima lá, então tem que ligar lá. Eu sou pastor só na hora do 190, sai fora. Irmão, eu aprendi uma coisa: nós temos que aprender a falar sim para nós e não para os outros. Você que fala não para você e sim para os outros, não adianta, depois você fica murmurando. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Eu tinha um amigo que tinha 4 anos que eu não via ele. Quando ele me viu, ele foi pegar na minha mão, fui dar pai do Senhor para ele, disse: irmão, o senhor está careca. E eu tirei a mão e disse: você linguarudo, já saí fora. Sabe por quê, irmão? Nós não podemos receber crítica de quem não conhece a nossa história. Como que você quer criticar alguém se você não conhece a minha história? Ei, querido, nós estamos vivendo os últimos dias e precisamos voltar para o compromisso. É no altar que Deus está. O irmão me ligou agora recentemente, de uma igreja, não vou citar o nome, questão de ética. Ele disse: pastor, o senhor eu fiquei sabendo que o senhor é do reteté. Eu disse: não sou do reteté, irmão. Que a palavra reteté, oriunda da Angola, significa bagunça, desorganização, fuleiragem. Tudo que é bagunça está lá em reteté. Ele disse: mas o senhor, eu fiquei sabendo, o senhor... Não, eu não sou do reteté. Eu sou do batismo do Espírito Santo, do renovo do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. O povo está tão mal acostumado que um me ligou e disse: pastor, o senhor revela? Eu disse: eu não trabalho na Fujioka, infeliz. Eu prego a maior revelação, que é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não usa, não, irmão. Mas a maioria dessas pessoas que ficam no Facebook, no Instagram, e muitos irmãos aqui são pastoreados por esses decorebinhas da internet, que só fica com revelação profana e mentirosa por causa, e depois pede o seu Pix, e você ainda tem coragem de mandar oferta para esse tipo de gente. Você tem que voltar para o altar. Deixa eu dizer uma coisa: a presença a gente pede por qualquer coisa, sabia disso? Tem vez que a gente está alegre, sim ou não? Tem dia que a gente está falando em língua estranha. No outro dia, irmão, a gente está arrancando toco, dando chute nele de raiva. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, não dá? Tem dia que você diz: não, eu vou matar essa mulher, eu não aguento mais essa mulher, eu vou largar dessa lacraia. Mas no outro dia você está dando beijinho, está abraçando, dando flor. A vida da gente é assim, altos e baixos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que sustenta nós não é só a presença, é o compromisso que temos com Deus. Porque quando estamos fracos, é aí que nós estamos fortes.
Porque temos compromisso. E quando a gente desce dos Estados Unidos e passa por uma parte da Europa, quando a gente chega na Europa, voltando dos Estados Unidos, irmão Anderson, a apostasia tomou conta da Europa. Foi na Europa que nasceu o genuíno avivamento, sabia disso? Mas o templo de João Wesley está fechado, pastor. Está cheio de corujão de orelha. Virou museu. A apostasia tomou conta da Europa. Aí quando a gente chega no Brasil, parte das igrejas do Brasil está caminhando para virar entretenimento. Nós está tendo mais palhaço no púlpito do que pastor. Mas púlpito não é lugar de fazer graça, querido. Púlpito é lugar de falar da graça. Deus não te trouxe aqui para fazer você sorrir. Deus te trouxe aqui para te confrontar. Você tem que sair daqui nesta noite pensando: eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor filho, eu preciso ser melhor mãe, melhor pai, melhor esposo, melhor esposa. É isto que é o poder do evangelho. É transformar a criatura em filho. E o nome de Jesus é glorificado. Eu fui num congresso de jovens agora, eles levaram o Jacinto Manto, um cara que brinca com línguas estranhas, que brinca com as irmãs do coque aqui, que fala em língua estranha e que pula no poder de Deus, fica fazendo chacota de nós. Aí traz esse povo, dá 7 mil, 8 mil para eles. Você vai lá, sola a camisa, molha o paletó, prega uma palavra genuína, e o povo fica olhando igual galinha quando vê cobra, igual coruja na cantada da noite. Mas eu glorifico a Deus, que eu congrego numa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Campinas, que nós temos um bispo que vela pela palavra, que vive a palavra. E nessa reunião ele diz: está proibido. Está proibido. Nós precisamos trazer homens e mulheres do altar que tem uma palavra que nos sara, que nos cura, que nos renova. Quantos podem glorificar a Deus? Ainda tem homens e mulheres que não se curvaram. Entrega a arca, mas deixa o altar. Agora você vai ficar de boca aberta. Escuta aqui. Quando Salomão pega a arca, a primeira coisa que ele faz, ele desce para Gibeão. E numa noite ele leva toda a congregação perante o altar. Homem e mulher de Deus, de verdade, é aquele que nos leva para o altar, o lugar do compromisso. Nós precisamos voltar a ter compromisso com a palavra, compromisso com Deus, compromisso com a igreja. Nós precisamos voltar a ter compromisso, irmão, uns com os outros. Nós estamos vivendo uma geração de palavra de risco na água, só no momento. Nós estamos vivendo uma geração do mediatismo, do consumismo. Sabe o que é consumismo? A definição de consumismo: gastar o dinheiro que não tem, comprar o que não pode, para impressionar quem você não conhece. Nós estamos vivendo numa época. Tem pessoas que ganham um salário mínimo, está com o iPhone 14, parcela 24 vezes, mas nunca devolveu o dízimo. Nunca deu uma oferta. Compra o ingresso do cinema toda semana em como é que chama? Um cubo. É cubo que chama de pipoca? Como é que chama? Um combo. Olha o tamanho. Paga 37. Quando ele vai no cinema é 100 e tantos. Vem na igreja, não dá R$1 de oferta. Aí depois ainda quer falar em língua estranha e dizer que está cheio do Espírito. Eu já vi irmão falar em língua estranha e na porta o irmão pisar no pé dele e dar um tapa na orelha dele. Isso é emoção, irmão. Nós temos que parar com essas emoções carnais e ser transformado pelo evangelho. Precisamos voltar a ter compromisso.
de irmão que compra e não paga. Aí ele compra fiado no mercado do irmão, não paga, aí ele muda de mercado. Tem uns que mudam até de rua, tem uns que mudam até de cidade. Você tem que mudar de atitude. Eu sei que o que paga dívida é dinheiro. Se você entrou numa dificuldade, adoeceu, não tem um dinheiro, vai lá com a mesma cara que você foi pedir fiado e fala para o irmão, para a irmã, para o dono do boteco, da onde você compra, diz: meu irmão, me espera aí, quando entrar o primeiro dinheiro eu venho aqui te pagar. Deus agrada disso, irmão. Não, esses dias eu quase infartei. Um presbítero pediu a palavra e disse: irmão, eu quero contar um milagre que Deus fez na minha vida. Aí ele contou, sabe qual foi o milagre? Ele chegou no banco, viu lá o dinheiro, debaixo do dinheiro, a conta de luz para pagar. Uai, irmão, andar correto é dever. Não é privilégio, não, é dever. Aí ele pegou e pagou a conta. E foi contar o testemunho que ele pagou a conta com o dinheiro que estava lá. Uai, não é dele, uai? Ele é cristão? Ele ia pegar o dinheiro? Tem que pagar mesmo, irmão. Se eu for na padaria e der 10 reais comprar o pão, a mulher pensar que eu dei 100 para ela e me devolver 90, eu vou falar para ela só me devolver o troco errado. Eu não vou levar para casa. Mas você sabia que tem gente do reteté aí que leva o dinheiro para casa e diz: Deus me abençoou. É porque você não tem compromisso com Deus, rapaz. Se você tiver compromisso com Deus, você não pega o que é dos outros, você não fala mal da vida dos outros, você é fiel naquilo que te compete, e o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Precisamos voltar para o altar. Salomão, ele desce para o altar que estava em Gibeão, oferece 1000. Diga comigo, 1000. A gente espera o ano novo e o Natal para matar uma novilha mais feia que tem no gado. Porque tem gente que não mata mais bonita, não. Meu pai tinha 150 vacas, 77 anos. Quando ele ia matar, ele matava a mais magra. Pai, está errado, tem que matar mais gordo. E agora ele morreu. Deu 4 AVC e foi embora. Minha mãe no outro dia vendeu as vacas tudo. Então não adianta, irmão. Não adianta. Nós vivemos uma vida de aparência. Nós temos que ser ou não ser. A Bíblia diz: ser quente ou frio, se for morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Deus conhece a minha vida e a sua vida. O que mais Deus gosta é de ver sinceridade no meu e no teu coração. Pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou fraco, sou frágil, eu compro e não pago, dou cheque sem fundo, eu engano os outros, fico de olho na mulher dos outros, mas eu quero te pedir perdão, me ajuda, Senhor. Senhor, me transforma. A graça de Deus que enriquece a vida cairá sobre a tua vida e mudará a tua história, e o nome dele será glorificado. Deus gosta de sinceridade. Salomão oferece 1000. Nós esperamos o ano novo, o Natal, para matar uma novilha, um cordeiro, uma vaca, uma bezerra. Mas Salomão matou, foi 1000 numa noite. Imagina, trouxeram 100 cordeiro. Salomão degola, põe no altar e põe fogo, e Deus recebe. Aí ele diz: Salomão, já foi 100. Ele diz: traz mais 100. Salomão, foi 200, traz mais 100. Foi 500. Salomão, já foi 600, traz mais 100. Foi 800, foi 900, traz mais 100. É 1000. Quando ofereceu 1000 sacrifícios, está escrito no versículo 7: e Deus apareceu para Salomão. Tem quanto tempo que Deus não aparece para você? Mas você quer ver Deus aparecer? Volta no compromisso, no altar. Volta no mesbiã, no lugar de aliança, no lugar de sacrifício, no lugar de proteção, e Deus vai aparecer para você. Abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Eu vou compartilhar com vocês, se vocês merecem. Salomão oferece 1000 holocaustos, e Deus apareceu. Não tem conversa, irmão. Quando a gente se posiciona, Deus aparece. Quando a gente tem compromisso com Ele, Deus aparece. Todo ano, lá em Goiânia, o pastor Adilson da Vila Boa faz o rally missionário. São 250 homens, 62 caminhonetes, vai para a Bahia e para o Nordeste.
E esse ano eu fui convidado pelo presidente nacional de missões, pastor Isaías Negrão, e pelo pastor Adilson da Vila Boa, que é o líder geral do rally missionário. E eu tinha uma agenda só na sexta, no tempo do carnaval lá fora. E a agenda que eu ia ganhar na sexta era R$600, dentro de Goiânia. E ele me chamou para ir no rally, só que tinha que sair sexta, sábado e domingo. Segunda nós retornava. Seriam 3 mensagens. Falei, pastor Isaías, um convite do senhor não tem jeito de rejeitar. O pastor que eu estou agendado sexta-feira é meu amigo, eu vou falar com ele, vai me liberar e eu vou. E eu fui. E minha esposa disse, meu bem, você sabe que é missão, lá não vai ter dinheiro. E tem uma coisa, nós temos que pagar a faculdade, nós temos que pagar a água, pagar a luz, pagar a prestação da casa, o meu carro é quitado. Eu disse, fique tranquila, porque eu estou plantando no lugar que Deus mandou. Eu estou me posicionando e fui. Nós pregamos 3 dias, 339 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Quando nós chegamos em Goiânia, eu ganhei, para encurtar a conversa, eu ganhei R$11.500 para a glória do nome de Jesus. Queridão, quando você vem para o altar, Deus não suporta alguém estar no altar. Deus não suporta alguém no altar. Ele aparece mesmo e resolve a situação da tua vida. Olha o versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 1. Vou caminhar para encerrar aqui. Presta atenção. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Eu leio, quando eu parar na vírgula, vocês repitam aquilo que eu li. Amém ou amém? Então vamos lá. Dai-me agora sabedoria e conhecimento. 1, 2, 3. Dai-me agora sabedoria e conhecimento. Vocês é inteligente demais. Para que eu possa sair e entrar perante este povo. Para que eu possa sair e entrar perante este povo. Segura aí. Quando a gente lê a Bíblia de carro de avião, a gente não entende nada, né? Tem um negócio aí errado aí. Na nossa visão do português, na nossa visão do verbo, está errado. Ele vai pedir sabedoria para quê? Repita aí. Como está escrito? Como que a gente sai se nem não entrou? Ele inverte o verbo. Em vez de ele falar, me dá sabedoria para entrar e sair, ele está dizendo, me dá sabedoria para sair e entrar. Porque o bom não é quando chega, é quando sai. Aí um endemoniado que formou lá em Pindamonhangaba veio falar para mim que Salomão morreu e não foi para o céu. Eu falei, você é doido, rapaz? Não, eu estudei 6 anos em Pindamonhangaba, fiz mestrado, doutorado. Falei, você é um analfabeto, rapaz. Ele disse, eu te provo que ele morreu e foi para o inferno. Eu falei, então me prova, infeliz das costas oco, um telogo. Lá no aeroporto de Crato, Juazeiro. Ele disse, olha aqui, ó, Salomão deixou as mulheres levar os ídolos para sua casa, morreu na idolatria. Eu falei, isso aí é muito pouco, só isso aí que você tem base? Para ser doutrina, tem que estar em 3 vezes na Bíblia, por 3 vezes, 3 versículos, aí vira doutrina. Me mostra outro lugar, não tem. Agora eu falei para ele, eu vou te mostrar, você é fraco demais, rapaz. Você pode ter o ABCD, mas eu tenho o obedecer, eu vou te mostrar. Você pode ter até a arca, mas eu tenho mais do que a arca, eu tenho o altar de Deus, eu tenho compromisso. Com 3 meses eu já tinha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Copiei ela, eu fiz um propósito com Deus, copiei ela todinha de joelho. Eu fui até Levita, não dei conta, chamei Deus para um acordo, né, que não, quando a gente aceita Jesus, a gente faz uns votos doidos, né? Mas Deus aceitou, porque Ele não me cobrou. Mas eu falei para ele, falei, meu amigo, vou te mostrar. Ele disse, então me mostra. Eu falei, então abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao versículo 23. Salomão não tinha nem nascido, irmão. Salomão não tinha nem nascido. Deus chegou para Davi e disse, Davi, quando os seus dias forem completos, eu vou levantar um que vai sair das suas entranhas. Esse edificará para mim uma casa e o seu reino firmarei ele para sempre. Se ele vir errar, se ele vir pecar, eu vou castigar ele com vara de filho de homens, com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade que eu retirei de Saul, eu não retirei dele. Eu não retirarei dele. Ele disse, o que é, pastor? Eu disse, Salomão antes de nascer, Deus sabia que ele ia errar. E Deus está dizendo, livramento aqui não é benignidade, não é amor. Livramento aqui é salvação. O Senhor está dizendo, eu tirei de Saul, mas dele eu não vou tirar. Eu vou castigar ele, mas ele tem promessa de salvação. Ei, nós vamos ser salvos, é porque temos promessa. Quem pode adorar nesta noite? Nós vamos subir no arrebatamento por causa da promessa.
Dá uma sacudida quem está do teu lado, diga: te alegra, rapaz. Você tem promessa de Deus. Você tem os seus defeitos, seus altos e baixos, mas nós temos promessa de Deus. A promessa de Deus é maior do que os nossos defeitos. Os nossos defeitos não anulará as promessas de Deus na nossa vida. Quem já ouviu mensagem aqui sobre Mefibosete? Quem já ouviu? Levanta aí. Deixa eu te contar um negócio que você nunca viu e está na Bíblia. Quando ele chega no capítulo 9 de Samuel, ele disse assim para o infeliz do Ziba. Ziba significa depreciador, que era o servo de Saul. Ele disse: ô infeliz das costas ocas, resta alguém da casa de Saul para que eu trate de bondade de Deus para com ele? Aí Ziba disse: tem um. Está lá em Lodebar. O povo disse que Lodebar não chovia, irmão. Que Bíblia que eles lê? Lodebar era situado em Gileade, irmão, pelo amor de Deus. Onde saíam as maiores essências, perfume e mirra. Lodebar significa, a palavra ló é uma definição do verbo não. Debar significa esquecimento, terra do esquecimento. Não é terra que não prestava não, irmão, lá era bom. Aí eu já vi, tem um aí na internet, não vou citar o nome, mas uma hora eu pego ele aí. Ele falou assim que Mefibosete estava na casa de Marqui pedindo esmola, cesta básica. Ele é um doido. Eu provo para vocês que Marqui era um homem rico. Marqui não era pobre não, irmão. Sabe por que Marqui leva Mefibosete para a casa dele? Porque Marqui entendia da lei. Quando um filho de príncipe e neto de rei completasse 30 anos, ele tinha que receber a herança do pai e do avô. Como Marqui entendia da lei, quando Davi vai ser morto por seu filho Absalão, Absalão quer matar o próprio pai Davi, Davi corre com 400 homens e esconde lá em Marqui. Marqui era um homem rico, de Amiel, era rico. Ele trata de Davi 30 dias com churrasco e Coca-Cola, não tinha Coca-Cola não, com limonada. 400 homens, irmão, fica na casa. Que pobre que dá conta de hospedar 400 homens na sua casa? Então Marqui, ele pega Mefibosete, mas de olho na herança dele. Sabe qual é meu pedido nessa noite? Que Deus tire os Marqui da minha, da sua vida. Tem gente que aproxima de nós pelo que nós temos. Sai para lá, Satanás. Você tem que aproximar da pessoa pelo que ele é. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Ele está lá em Lodebar, na casa de Marqui. O nome dele é Mefibosete. Mefibosete significa vergonha destruidora. Marqui significa vendido. Lodebar, terra do esquecimento. Aí ele vai dizer assim, ó, ele é aleijado. Por que ele fala que ele era aleijado? Porque na lei, nunca. Quem é metido a ser bom de Bíblia aí? Tem uns decorebinhos que ficam no YouTube o dia inteiro, ouvindo esse povo caído. Me mostra na Bíblia um aleijado deficiente entrar nas 3 festas importantes que tem em Jerusalém. Nunca. Só que eu aprendi uma coisa: Deus não quebra princípios, mas Deus quebra protocolos. Homens põem protocolo, Deus quebra o protocolo para nos abençoar. No capítulo 5, versículo 8, quando Davi mata os jebuseus que estavam dentro de Jerusalém, que tinha mudado o nome de Jerusalém para Jebus, Davi manda pôr uma placa. 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: por isso se diz, não entrará nesta casa, nem cego e nem aleijado entrará nesta casa. Ele, pois, mandou pôr uma placa em Jerusalém. Mas no capítulo 9, quando Marqui disse, um homem aleijado, ele disse, apressa a carruagem, vai buscar ele, que eu vou dar uma festa em Jerusalém, e ele vai comer pão comigo à mesa. E o cara perguntou, e a placa que o senhor pôs? Ele disse, Deus mandou tirar a placa. Deus manda tirar a placa para você nesta noite. Prepare para ser o que nunca foi, ter o que nunca teve, receber o que nunca recebeu. Porque o meu Deus é especialista em quebrar protocolos para te abençoar. O Brasil está com medo do futuro por causa do novo governo. Mas quem tem medo do futuro por causa do novo governo é porque visa um futuro sem Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus a terra e o céu. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra.
A minha, sua história não foi escrita na terra, foi escrita nos céus. Então não tenha medo. Quantos querem ser felizes em 2023? Deixa eu ver. Pode dar a dica, Anderson? Pode dar, pastor? Pode dar a dica? Eu vou dar a dica. Pode dar, pastor Divino, a dica? Eu vou dar a dica para vocês. Quantos querem ser felizes em 2023? Eu vou compartilhar com vocês, vocês merecem. Gênesis capítulo 6. Deus chama um homem por nome. Quem lembra o nome dele? Noé. E Deus vai mandar Noé construir o quê? Eu vou revelar para vocês que vocês merecem. Não é revelação que Deus me deu, é uma inspiração. Porque a Bíblia já foi revelada, viu? A Bíblia já foi revelada, é uma inspiração, uma luz. Presta atenção. Deus chama Noé e manda ele construir uma arca. Noé vai gastar de 80 a 90 anos para a construção da arca. Ele prega 120, mas a construção é de 80 a 95. Aí Deus vai dar o comprimento da arca para Noé, sim ou não? Deus vai dar a largura da arca para Noé, sim ou não? Deus vai dar a altura da arca para Noé, sim ou não? Deus vai mandar Noé pôr 3 repartimentos na arca, sim ou não? Mandar pôr janela em cima, sim ou não? Uma porta na frente, sim ou não? Aí Deus disse, agora entra na arca. Agora, se você nunca viu, seja humilde para falar que nunca ouviu isso aqui. Olha para você ver, tem gente aqui que tem muitos anos de Assembleia de Deus, mas eu duvido se você ouviu. Se você for humilde, você vai dizer para mim, a única coisa que Deus tinha que ter mandado Noé fazer, Deus não mandou. Numa linguagem náutica, cadê o timão da arca? Cadê o leme da arca? Cadê o volante da arca? Cadê o guidão da arca? Por que, pastor Vidal? Deus está dizendo, Noé, projeta, realiza, mas a direção é minha. É minha. Quer ser feliz? Quer ser feliz 2023? Joga o timão fora da tua arca. Entrega a direção para Deus. Fica de pé adorando a Ele. Ele está no controle. Embarcação sem leme, embarcação sem direção. Apocalipse capítulo 4, Deus disse, João, sobe para aqui que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer após esta. E eis que eu subi e uma porta aberta estava no céu, e o Todo-Poderoso assentado no trono, e à sua destra o seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu dizer para vocês, o trono ainda está ocupado. Se o trono está ocupado, as coisas podem sair do meu e do seu alcance, mas Deus está no domínio de todas elas. Deus não perdeu o controle. 2023 será o melhor ano da igreja na terra. Deus vai sacudir a nação brasileira, e o Espírito de Deus voltará a encher crentes. Muitos voltarão ao compromisso. Aí tem gente que diz assim, ó, eu não levo desaforo para casa, aqui você tem que levar. Aí tem gente que diz, não, meu avô era assim, eu nasci assim, eu sou sistemático. Você é sistemático, né? Pedro também era. Lá em Atos capítulo 10, Deus desceu os animais no lençol, ele disse, é imundo. Jesus disse, mata e come, infeliz. Ele disse, não, isso aí é imundo. Sabe o que Deus fez? Levou ele lá para a casa do Simão, curtidor de couro. Eu vou te mostrar o que é imundícia. Quer ser mais santo do que eu? Aí tem gente que diz assim, ó, eu não engolo o bagaço. Aqui você tem que engolir o engenho, o jumento que puxa o engenho, o bagaço e tudo. A última palavra aqui é de Deus. Dá uma sacudida quem está do outro lado e diz assim, quer ser feliz? Joga o timão fora hoje, deixa Deus tomar a direção. Quem é que está no controle da tua vida? É a tua avó, o teu avô, o teu pai, a tua mãe? Primeiro é Deus. Deus não dá a glória dele para outros. É Deus que está no controle, é a última palavra de Deus. É Ele que faz. Deus ainda é Deus do altar. Tem alguém
nesta noite que está afastado do evangelho? Não é desviado. Desviado é o capeta. Para ele não tem mais jeito, mas para você tem. Tem alguém nesta noite que está me ouvindo, que está afastado do evangelho, que quer reconciliar com Jesus? Se tiver, me dê um sinal com a sua mão. Lá fora, aqui dentro. Tem alguém? Se tiver, me dê um sinal, eu quero orar por você. Você tem uma promessa de Deus, e Deus quer cumprir a promessa na sua vida, e você precisa vir para o altar. Tem alguém nesta noite que não é evangélico, quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, me dê um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. 30 segundos eu te aguardo. O altar ainda está aqui. A plataforma do anticristo está preparada. O governo globalizado, o chip 66 vai chegar no Brasil. O anticristo já está operando, ele não reina porque a igreja está na terra. Mas quando a trombeta soar, que o anticristo montar o trono dele aqui, vai cumprir o salmo de número 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Cristo? Se tiver, me dê um sinal com a sua mão. Tem lá? Tem um moço? Vem aqui, meu filho, eu vou orar por você. Tem lá 2 pessoas, vem aqui, eu quero orar por vocês. Olhe para mim aqui, moço. Deus vai prosperar o suor do seu rosto. Deus vai prosperar o suor do seu rosto. A partir de hoje não vai pôr em saquetel furado. Deus te deste muitos livramentos, porque você tem uma promessa de Deus para a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Hoje Deus abraça a sua alma, cicatriza todas as feridas, e uma vida nova acontece a partir desta noite para vocês. Prepare para ter o que nunca teve, ser o que nunca foi e receber o que nunca recebeu. Deus fará coisas grandes. Fica no altar, que a bênção que enriquece está aqui. Estenda a mão para cá. Vamos orar por essas vidas que estão aqui. Quantos podem glorificar a Deus por eles? Estenda a mão, Sandra, para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essas vidas que estão aqui. Pai, perdoa os pecados deles, reescreva o nome deles no livro da vida. Abraça esta alma, abraça a alma desta mulher, deste homem, e todas as feridas, Senhor, seja curada nesta noite. Pai, eu quero te pedir agora, que aonde o pecado abundou, a graça vem superabundar. A tua bênção que enriquece a vida e não acrescenta dores. Repreenda da vida deles, Senhor, todo o espírito do migrador, do destruidor, do devorador, e que o Senhor possa suprir as necessidades, e que o seu nome seja glorificado nessas vidas, e que só o arrebatamento individual ou coletivo venha impedir isso na vida deles, para a glória do teu nome. Amém. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, viu, minha filha? Amém, queridos? Abrace eles, ajude. Quem tem altar não critica, quem tem altar ajuda. Quem tem compromisso com Deus é diferente. Deus abençoe a todos. Quem tem braço faz assim, ó. Agora fecha. Um abraço meu para todos em nome de Jesus. Ore pelo nosso retorno para Goiânia, e que Deus continue abençoando o pastor Ivan, a pastora Marlene, pelo carinho e recepção, e o pastor líder desta regional. Deus abençoe o senhor e a sua família ricamente. Deus abençoe. Muito obrigado.